e você comenta que você é guardião de alguns contratos de jogadores, e nesses contratos existem absurdos, de comissões, enfim, algumas coisas, só que você não pode dar muitos detalhes porque está em segredo de justiça. Será que você pode dar só assim os detalhes, falar algum nome de jogador? E por que é em Posso. segredo de justiça? Por que tem segredo de justiça e isso não pode ser levado a público para que o torcedor saiba a verdade? Então, olha só, eu não entendi também a juíza, porque ela me deu uma caixa preta sem chave, né? E o que acontece? Eu poderia até mostrar, mas se saísse alguma informação, se saísse alguma informação desses contratos, ela viria para cima de mim. Não sei como, mas que tipo de questionamento ou de, sei lá, o que poderia vir contra a minha pessoa. Mas, assim, os contratos, e o Flávio Marques viu. Eu mostrei para o Flávio, tá? E eu mostrei para um outro auditor aposentado do Bradesco. Nós chegamos a ver, se não me engano, 3 ou 4 contratos. Aí, chegou num ponto que o Flávio falou, eu juro que eu sabia que existia esse tipo de coisa, de transação, mas eu nunca imaginava que era isso aí. E aí nós paramos, por quê? Porque aí o auditor chegou para mim e falou, Denis, se você não pode mostrar isso, não é melhor a gente parar por aqui? Por quê? Nós vamos ficar mais irritados, nós vamos ficar mais nervosos, e você imagina no final de um trabalho desse, depois de a gente deschavar os contratos, a gente não poder panfletar isso. Então, eu acho melhor parar por aqui, que isso aqui está dando nojo, dá raiva, dá repulsa, porque é um absurdo os contratos. Então, eu vou falar, Daniel Alves, Diego Souza, o Edson até sabe um pouquinho desse contrato. Tinha o Birubiru, tinha a Jusilei, tinha, se não me engano, do Cuevas. Olha, é uma coisa mais absurda que a outra. Se não me engano, tem parágrafos lá que, assim, se o jogador jogar até 20 minutos do segundo tempo, tem um aumento de 2% em cima do contrato. Não, é verdade. O jogador que precisa jogar tem que jogar os 2 tempos, então se ele passar de 20 minutos no segundo tempo, ele tem um acréscimo de contrato. Agora, assim, o empresário tem que ganhar o seu contrato. E nós sabemos como está funcionando o mercado hoje. Às vezes, os empresários têm que aumentar cifras, porque a gente sabe que tem gente esperando outras coisas aí. Não é segredo para ninguém. E eu, que eu sou a favor dos empresários, porque eles querem trabalhar. Mas, assim, a gente escuta muito por aí, não estou falando que é o São Paulo, e não estou falando que é esses contratos. Mas eu vou falar o contrato do Diego Souza, sim, porque ficou muito aberto. Às vezes, é obrigado a aumentar a cifra dos jogadores. Do Diego Souza, o que acontece? O próprio Diego Souza deu entrevista sobre isso, que ele foi contratado pelo Raí e pelo Leco, num valor, na época, de 13 milhões de reais, que isso batia quase a cifra de 4 milhões de dólares para um jogador de 36 anos, tá certo? E aí, depois de ter contratado, ter acertado tudo, 2 dias depois, apareceu o intermediário. E o intermediário, quem que era? O Fábio Melo. E o que acontece? O Fábio Melo... o que aconteceu? O Diego Souza foi claro. Eu nunca conversei com o Fábio Melo. Eu só falei com o Raí e com o Leco. Eu agradeço o Raí e o Leco por estarem me levando para São Paulo.
Então, esse contrato, tudo, e como isso foi debatido na imprensa, isso aí, falamos no conselho, falamos para quem quisesse ouvir, esse contrato não tem problema. Mas os outros contratos do Daniel Alves tinha alguns pagamentos bizarros, cara. Bizarros. Que não dá para entender. O que eu posso falar, que eu acho que não tem problema, o salário dele não era aquele que estava dando na mídia, tá? Não era? Não era. Não é. Mas aí é mais ou menos? É para mais. Nossa. Já mais. Não era pouco, né? Já não era pouco. Não era pouco. Então, tem a contratação do Cuevas também, que é muito sinistra. Aconteceu muita coisa no Cuevas. Aconteceu muita coisa. Se naquela época, e o Lapola falou, se em 2015 tivesse tomado providência lá atrás, nada disso estaria acontecendo. Então, não houve luta, não houve falta de luta da minha parte, do Edson. O que nós batemos de panela, de lata, para que as coisas acontecessem corretamente, mas não tivemos esse apoio que hoje vocês estão dando aí para tudo que está acontecendo. Se nós tivéssemos, acho, 50% do apoio que hoje está acontecendo, a gente já tinha barrado muita coisa lá atrás. Só que nós não tivemos apoio nenhum, e aí, assim, ele falou da comissão de ética. O que aconteceu lá atrás, a coisa foi muito sinistra, porque não deu para entender. Mas depois eu quero sentar e conversar com o Edson, para a gente relembrar algumas coisas, e aí nós podemos, quem sabe, com mais informações, mais troca de informações, municiá-los mais corretamente aí de tudo que aconteceu, tá? Boa, Denis. Denis, só para concluir esse assunto, tá? Então, só para concluir esse assunto dos contratos, Denis, assim, não tem o que fazer, isso aí, o que acontece? Vai ter alguma ação que pode ser tomada, isso aí vai ser engavetado, ninguém vai ficar sabendo, vocês não vão ter como que desbloqueia isso na justiça? Isso para que venha a público, a justiça tenha acesso, ou alguém no São Paulo, né, como partido disso. Então, olha, o Alexander, ele conversou comigo, eu já passei o número do processo para ele e o nome da juíza. E incrível que pareça, incrível, porque ela nunca aceitou um pedido meu, é a mesma juíza que deu aí a liminar. Tá? Esqueci o nome dela. Mas é a mesma juíza. É a Mônica, né? É a Mônica. Eu não sei, mas o que me comentaram que foi a mesma juíza. Eu acho que o que poderia fazer era todos fazerem algum movimento para que esses contratos sejam liberados, entendeu? E aí convidaria pessoas que têm conhecimento de causa para estudar esses contratos e realmente panfletar para os São Paulinos, panfletar para os sócios, e os sócios ficarem sabendo desde já tudo o que aconteceu lá atrás. Porque luta nossa não faltou. Faltou, às vezes, apoio que a parte jurídica, principalmente os juízes, tivessem um certo apelo pelo sócio e falar, não, o sócio tem que saber o que está acontecendo. Os conselheiros que não estão apoiando a gestão têm que ter informação, a imprensa tem que ter informação. Por que esses contratos são tão sigilosos assim? E, na verdade, tinha que estar num mural, num site, para todo mundo ver que realmente existe transparência no São Paulo. Mas, infelizmente, não existe. Seria até ideal, se fosse possível isso, esses contratos irem para a mão dos próprios advogados que ajudaram nessa liminar, que ajudou o São Paulo a afastar o Júlio Casares, para que eles entrem em contato com a juíza responsável para tirar esse segredo de justiça e tornar isso público. É mais cedo ou mais tarde, Rodrigão, vai conseguir. Quando todo mundo cai em cima, a primeira coisa que ela vai liberar.